Bastante sobre graça aqui em Efésios capítulo 2, ele fala também bastante lá em Romanos capítulo 4, 5, 6 e 7. Então, se você quer aprender sobre graça, leia Efésios capítulo 2 e o livro de Romanos ali, no 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que você vai ter uma boa aula sobre graça. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Então, qual que é o tema da aula de hoje? Redimidos por Deus através do Filho. Porque se há remissão dos nossos pecados, o que é remissão dos nossos pecados? É quando a dívida que nós tínhamos pelo nosso pecado, ela é paga. Isso é redimir, como se fosse um resgate. A Bíblia diz que a moeda, a cédula que era contra mim, que era contra você, Jesus pagou lá na cruz. Então havia um preço a ser pago por causa dos nossos pecados. E esse pecado foi pago através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então isso é redenção. Jesus nos redimiu por quê? Porque tudo aquilo que era contra a nossa vida, toda acusação do pecado que o diabo usava contra mim e contra a tua vida, Jesus pagou lá na cruz. A moeda, a cédula, esse salário do pecado, Jesus pagou lá na cruz. Então, nós somos redimidos por Deus através de Jesus Cristo. Mas por que nós somos redimidos por Deus através de Jesus Cristo? Bom, porque Deus o Pai, Ele fez um sacrifício, o próprio Filho, para que nós tivéssemos essa redenção. Você vê, lá no Antigo Testamento, quando você lê lá sobre as ofertas, então tem vários tipos de oferta lá, Levítico, Números, Deuteronômios, o sacerdote, ele tinha que vir matar um animal, e para cada tipo de pecado havia um tipo de animal, para quê? Para que os pecados fossem redimidos, para que os pecados fossem expiados. Então, Deus o Pai, Ele pegou o seu melhor sacrifício, que era Jesus Cristo, para que eu e você fôssemos livres do nosso pecado. Fôssemos lavados do nosso pecado, para que o diabo não tivesse mais essa carta na manga, para que o diabo não tivesse mais esse poder de acusação. Nós sabemos, e a Bíblia chama o diabo de acusador. Por quê? Porque ele acusa o homem, ele está constantemente acusando o homem, mas Jesus ele advoga. Por que Jesus ele advoga? Porque através do sangue dele, nós temos redenção dos nossos pecados. Então qual que é a história da humanidade? É Deus trazendo o homem para si. Então não é pelo nosso mérito, é porque Deus nos amou primeiro. Não foi porque nós tínhamos algum mérito em nós que Deus nos achou bom, ou porque nós tínhamos alguma coisa boa em nós que Deus resolveu nos amar ou enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Não, bem pelo contrário. Pelo fato de nós não termos mérito é que aí entrou a graça salvadora do Pai. E o que é a graça? É justamente isso, um favor imerecido. Nós não tínhamos nenhum mérito em nós para que nós merecêssemos esse amor. A Bíblia diz lá em Romanos, quem primeiro deu a Deus para dele ser restituído? Ninguém deu para Ele primeiro, Ele nos deu primeiro o seu amor. Ele nos amou primeiro. O fato de nós amarmos Ele agora é uma retribuição da graça. Porque nós somos alcançados. Até o fato de eu amar a Deus é uma consequência o quê? Do próprio amor dele por mim. Então, se eu amo a Deus, isso também não é um mérito meu. É uma consequência do próprio amor dele por mim. É por isso que Jesus disse, aquele que mais é perdoado, muito ama. Então, quanto mais eu entendo que os meus pecados foram perdoados, quando eu mais entendo que o sangue de Jesus me lava dos meus pecados, mais eu amo a Cristo. Porque eu entendo que maior foi o resgate. Então Deus fez para si um sacrifício.
Então Paulo começa dizendo aqui: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos nós. Mesmo aquele que nasce na igreja, ele nasceu morto no pecado. Porque nós viemos de uma raiz adâmica. A morte, ela começou a operar no primeiro Adão, fala Paulo em Romanos. Então, essa morte, ela passou por todos os homens e para todos os homens. Então, mesmo aquele que nasce dentro da igreja, mesmo aquele que nasceu dentro da doutrina, não fazendo as coisas erradas lá de fora, falando de grosso modo, não vivendo um mundão lá fora, ele também precisa ser redimido dos seus pecados. Ele também precisa nascer de novo. Porque Jesus disse, para ver o reino dos céus, precisa nascer da água e do Espírito, não nascer dentro da religião. Então, mesmo que você tenha nascido numa boa igreja, numa boa religião, com bons líderes, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa passar pelo sangue de Cristo para quê? Para que você, de fato, tenha redenção dos seus pecados. Porque a vida com Deus, ela não se resume em usos e costumes. A vida com Deus, ela não se resume em faça isso ou não faça aquilo, ou não vá para uma balada, ou não beba, ou fique nos cultos de domingo e no de terça. Não, a vida cristã não se resume a isso. A vida cristã se resume numa transformação que é de dentro para fora. E mesmo aquele que nasceu dentro da igreja, ele só vai poder viver o verdadeiro cristianismo se ele ter esse novo nascimento, esse convencimento que vem de dentro para fora, que é o nascer da água e do Espírito, que é nascer do arrependimento das velhas obras, que é viver uma nova vida em Cristo Jesus por meio do recebimento do Espírito Santo. Ter um caráter mudado, receber os frutos do Espírito. Isso é viver uma vida cristã. Então, Paulo fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como era a nossa situação quando nós chegamos aqui e nos convertemos? Não quando nós chegamos propriamente na igreja, mas quando nós tivemos o nosso primeiro encontro com Cristo. Nós éramos os piores. Nós éramos os piores. Quando nós chegamos, não na igreja, mas quando nós tivemos nosso primeiro encontro com Cristo, e Cristo nos abraçou pela primeira vez, nós estávamos sujos. E a Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus são como trapos da imundície. Então Deus nos abraça e nos dá essa redenção quando nós ainda éramos impuros. Ele continua dizendo, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o que Paulo está falando aqui? Nós éramos filhos da desobediência. E nós éramos o quê? Nós estávamos sob influência da potestade do ar. O que é falar que nós estamos sob influência da potestade do ar? As nossas atitudes eram governadas por demônios. É isso que ele está falando aqui. Então, quando a minha carne operava e eu fazia tudo o que eu queria lá fora, nós estávamos sob influências de demônios, sobre o príncipe da potestade do ar. É por isso que Paulo fala também que o príncipe desse século cegou-lhes o entendimento para que não resplandeça a glória de Cristo. Então, quem está lá fora e está sob o domínio dos demônios, ele tem o quê? O entendimento cegado. Por isso que ele faz o que ele faz. Por isso que a gente vê tanta impiedade lá fora. Por isso que existem tantas coisas hoje que, na verdade, cada vez fica pior. Por quê? Porque quem está lá fora não tem o entendimento que nós temos. Por quê? Porque o príncipe desse século cegou-lhes o entendimento para que não resplandeça a glória de Deus. Então, quando eu venho para a igreja e não para a religião, não quando eu vejo o meu pastor pregando, não quando eu venho para a escola bíblica, mas quando eu sou recriado em Cristo, esse entendimento que antes estava sob influência de demônios, ele passa a ficar atuante sobre a influência do Espírito Santo. E é por isso que aquilo que antes que eu achava que não era pecado, na minha consequência agora eu começo a entender que é um pecado. Então antes eu falava palavrão com muita naturalidade. Por quê? Porque para mim não era pecado. Eu falava porque você pode até achar que é errado, que é feio, mas não há um convencimento dentro de você para que você pare com aquilo. Mas quando o Espírito Santo entra dentro de você e você sai dessa influência, desse nicho de influência dos demônios, você fala, opa, aquilo, quando você fala, aquilo te machuca, aquilo te agride. Por quê? Porque você está sob influência agora de Deus, sob influência do Espírito dele. Então isso faz toda a diferença. E ele continua dizendo, entre os quais também todos nós andamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o que? A vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo fala que nós éramos filhos da desobediência e também o quê? Filhos da ira.
E é muito importante que nós entendamos isso. Porque quando Jesus está lá no Getsêmani, suando como gotas de sangue, ele fala: Pai, livra-me desse cálice se for possível, mas se não for possível, seja feito segundo a sua vontade. Que cálice era esse que ele estava falando? Era o cálice da ira de Deus. Porque Paulo está falando aqui que nós éramos destinados à ira. Olha só, filhos da ira, como também os demais. Então a ira de Deus ela era destinada a todos nós. O que é o inferno? O inferno é um fruto da ira de Deus. Por que o diabo ele perdeu a sua formosura e ele, depois do milênio, ele vai queimar eternamente no lago de fogo junto com os filhos da rebelião? Porque isso vai ser o produto, o fruto da ira de Deus. Assim como nós que fomos redimidos e a graça nos achou somos frutos do amor de Deus, existe também o fruto da ira de Deus. E para que nós acessássemos esse lugar de graça, Jesus teve que beber do cálice da ira. Por isso que Jesus disse: olha, se possível passa de mim esse cálice. Porque Jesus bebeu o cálice da ira, ele começou a beber naquela noite. Por isso que ele suou como sangue. Por quê? Porque a pressão sanguínea era tão grande que os vasos capilares eles começaram a se romper. E como ele estava suando, porque estava em extrema agonia, o sangue começou a se unir com o suor. E aquilo começou a escorrer pela terra. E Lucas relata isso porque ele é médico, então ele entendia um pouco disso. Isso é um fenômeno chamado hematidrose. É raríssimo de que se aconteça isso. Raríssimo, raríssimo. Isso é muito raro. É só quando uma pessoa chega em extrema exaustão física, psicológica, de espírito. Então Jesus ele bebeu o cálice da ira de Deus. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Moído, sabe o que é ser moído? É completamente despedaçado. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Isaías 53. Então, aquilo que moeu a Cristo, aquilo que feriu a Cristo é o que nos traz redenção hoje. Então nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas a graça de Deus ao mandar a Cristo fez o quê? Que Cristo bebesse esse cálice para que nós tivéssemos acesso a essa redenção. Por isso que o que Cristo fez é muito mais do que simplesmente ter morrido na cruz. Ele sentiu a ira de Deus. Ele provou no próprio corpo, na própria pele, o que é a ira de Deus contra toda injustiça e impiedade. E a Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Altíssimo. Então você imagina o que Cristo sentiu. O que Cristo sentiu não foi somente na esfera da carne, não foi só a mão sendo perfurada, não foi somente os 39 golpes de açoite que ele levou, não, foi muito mais do que isso. Foi a dor da alma, a dor do espírito sofrida pelo pecado. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Ele falou isso no alto da cruz, foi uma das frases que ele disse. Deus meu, por que me desamparastes? Por quê? Porque Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, como os nossos pecados estavam sobre Cristo, Cristo, o homem, foi separado de Pai, o Deus. Cristo também era Deus, mas naquela hora, o homem, Cristo, ele foi separado de Deus, o Pai. Por quê? Por causa do meu e do seu pecado. Para quê? Para que nós fôssemos redimidos. Aí ele continua no 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois um favor imerecido de Deus. Fomos resgatados por um favor imerecido de Deus. Então, olha só como isso é profundo. Eu não poderia me arrepender de mim mesmo, porque eu era mau. Então, o fato de eu ter me arrependido foi porque Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, que é o que a gente leu ali em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Então, isso é a doutrina da eleição. Deus me elegeu nele quando eu ainda nem havia existido. Então, antes de eu nascer, Deus já me escolheu para a salvação. Aí tem aquela doutrina que diz, uma vez salvo, para sempre salvo. Aí essa doutrina já é mentirosa. Porque Deus, ele me escolhe, ele me elege para a salvação, mas ele também me dá uma possibilidade de escolha, de me manter salvo ou de jogar a salvação fora. E isso não é apenas uma doutrina, não é somente uma
ou eu posso dizer um encaixe teológico. Não, a própria Bíblia fala sobre isso lá em Hebreus, de que quando alguém peca, que conheceu a Cristo, provou da graça de Deus, mas voltou para as antigas obras, a Bíblia diz que é impossível renovar uma pessoa dessa para o arrependimento, se eu não me engano, em Hebreus capítulo 5. Então, se a Bíblia fala que alguém conheceu a Cristo, provou da graça, ou seja, foi salvo, uma pessoa que havia sido eleita em Deus, provou de Cristo, foi salvo, mas que voltou à velha vida, e é impossível renovar uma pessoa dessa ao arrependimento, quer dizer o quê? Que se você foi salvo uma vez, você pode sim perder a salvação. Então essa doutrina calvinista que diz que uma vez salvo, para sempre salvo, ela é mentirosa. O que eles alegam? Que se você foi salvo uma vez, Deus ele é tão gracioso que ele jamais, depois ele te dá um presente, ele não pegaria esse presente de volta. Ou seja, depois que Deus te deu a salvação, ele não pegaria o presente de volta. Mas só que Deus, se fosse assim, Deus nos trataria também como um robô. Ou seja, eu quero te salvar e você está limitado à minha própria vontade. Mas Deus nos deu o poder de escolha, nos dando uma vontade própria. Vocês estão entendendo? Então, Deus me salva, Ele me elege, Ele me escolhe, e isso não é mérito meu, porque Jesus disse, olha, não fosseis vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós, João 15,16. No entanto, depois disso, Ele me dá a liberdade de escolha. Então, eu sou salvo pela doutrina da eleição, ok, essa doutrina está certa, eu sou eleito em Cristo antes da fundação do mundo. No entanto, eu posso perder a minha salvação. Eu posso conhecer a Cristo, mas eu posso perder a salvação. Por isso que isso é tão sério. Por isso que Jesus diz, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Ele não disse todos que foram salvos, todos que foram alcançados pela graça serão salvos. Ele falou não, todos os que permanecerem até o fim, esses serão salvos. Então, a minha salvação, ela está condicionada agora ao quê? A minha permanência. É por isso que você vai ler Deuteronômio 28, Deus falando, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês andarem por esse caminho, a bênção estará diante de vocês. Se vocês andarem por esse caminho, a maldição vai estar diante de vocês. Deus sempre falava lá com os reis, Davi, Salomão, olha, se você andar nos caminhos, nos meus caminhos, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Se você andar nos caminhos do seu pai Davi, vai tudo te acontecer bem. No entanto, se você seguir outros deuses, a minha bênção vai se apartar de ti. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão começou bem e terminou mal. Então nós precisamos entender que uma vez salvo, para sempre salvo, isso não existe, isso é mentira, isso é balela. Isso aí é malabarismo teológico para justificar algumas coisas que não existem. E vocês por incrível que pareça, esse tipo de doutrina é muito difundida no meio cristão. Tem muitas denominações, boas denominações até, de pessoas realmente piedosas, que vivem o reino de Deus, que acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. Mas não vos deixe enganar. Ele continua falando para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pulei o 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a Bíblia está falando que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, nós precisamos morrer para o velho homem para que o novo homem nasça novamente e com Cristo ele seja ressuscitado. E ele fala, Deus nos retira do reino das trevas para o reino de Deus, e ele fala, nos fazendo assentar com Cristo nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Então, quando eu recebo a graça de Deus, Deus me dá uma posição no reino dele. Ele fala, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então há uma posição para nós no reino de Deus, depois que nós somos alcançados pela graça. Há uma comunhão com Deus, há algo que há uma porta que a graça nos abre. Amém? Então isso aqui foi a introdução para de fato agora a gente entrar na aula. Então, do que tudo isso é fruto? Bom, eu falei para vocês que tudo isso é fruto do quê? Do pecado inicial. Nada disso seria necessário, Jesus ter morrido na cruz, tudo o que aconteceu, se Adão não tivesse pecado. Se Adão não tivesse pecado, Jesus seria o nosso Senhor. Mas como Adão pecou, Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. Vocês entenderam? Adão não precisava ter pecado. Se não tivesse pecado, Jesus continuaria sendo o nosso Senhor.
Mas como Adão pecou, ele não é somente nosso Senhor, ele é também nosso Salvador. E você vê que, a partir do momento que o homem peca, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem. Por quê? Porque começa a atuar no entendimento do homem justamente isso. O príncipe desse século. Por isso que os olhos dele se abrem. E aí ele olha para a mulher olha para ele, mas nós estamos nus, e aí começa a entrar a maldade no coração do homem. Por causa desse entendimento que é mudado. E a Bíblia diz que o homem faz para si folhas de figueira para se cobrir, para cobrir suas vergonhas. E aí você sabe, lá em Gênesis 3, vem Deus na viração do dia, como de costume ele vinha se relacionar com o homem, chama Adão, Adão, onde você está? E Adão estava escondido. E Deus pergunta, por que você está escondido, Adão? Porque eu estava nu e me escondi. Mas Adão estava nu se ele tinha acabado de fazer para si folhas de figueira? Adão não estava nu. Então por que ele deu essa desculpa, eu estava nu e me escondi? Por quê? Porque o relacionamento, a aliança que Deus havia feito com o homem havia sido quebrado. A única coisa que Deus mandou, você pode ler Gênesis inteira de 1 a 3, a única coisa que Deus mandou Adão não fazer, ele fez. Deus só mandou ele não fazer uma coisa, não comer de uma árvore. O resto você vai ver, olha Adão, tudo isso é para o seu governo. Todos os animais, os peixes do mar, os animais do campo, as aves dos céus, tudo é para o sustento de vocês. Todas as árvores frutíferas e agradáveis aos olhos, tudo é para o vosso mantimento. Mas uma coisa vocês não podem fazer. E aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer, ele foi lá e fez. Agora veja comigo, todos os dias, ou apenas é uma conjectura, que provavelmente todos os dias, Deus vinha na viração do dia se encontrar com Adão. Aí tinha dia que Deus sentava com Adão para dar os nomes do bicho. Aí outro dia, Deus sentava com Adão para conversar sobre ciência, sobre qualquer outra coisa da criação. Até que chegou um dia que o relacionamento foi cortado. Até que chegou um dia que a única coisa que não era para ele fazer, ele fez. E aí, como é que ficava encarar Deus? Por isso que ele se escondeu. Sempre que a gente faz alguma coisa errada, qual que é o primeiro impulso do homem? É se esconder daquilo que ele fez. Então Adão se escondeu. Eu estava nu, foi só uma desculpa. Só que Deus, ele é tão gracioso, olha a atitude de Deus. Qual que foi a desculpa de Adão? Estava nu. O que Deus faz lá no versículo 21? Deus vai lá, no capítulo 3, versículo 21, mata o animal e cobre Adão e a mulher com vestes de animais. Como quem dizia, olha, a desculpa que você tinha para se esconder de mim agora não existe mais. E aquilo também já prefigurava a morte do Cordeiro de Deus. Aquele animal que foi morto ali porque a Bíblia não diz que o animal foi morto, mas a Bíblia diz que Deus cobriu o homem e a mulher com vestes de animais. Se Deus pegou vestes de animais e cobriu o homem e a mulher, certamente é porque ele fez um sacrifício. Para quê? Para dali já começar a dar redenção ao homem e a prefigurar o Cordeiro que haveria de vir. Então, Deus sempre trouxe para si o homem, e o homem sempre tendenciou o quê? A se esconder de Deus. Então Deus disse, a sua desculpa é se esconder de mim porque você está nu, mas espera aí, esse problema eu posso resolver. E a graça é isso. Deus, ele é a solução para o nosso pecado. Deus, ele olha para mim e olha para você e diz, olha, esse problema eu posso resolver para você. Para mim é fácil resolver. Tessalonicenses, se eu não me engano, diz que é Deus quem santifica o homem. Então, aquela santidade que eu preciso, que é a redenção do meu pecado, Deus tem para mim. Então, ali, já no começo, Deus prefigurou aquilo que ele haveria de fazer com Cristo. Matar o Cordeiro, para quê? Para que o homem tivesse as suas vergonhas tampadas. Porque quando a Bíblia fala de vergonha e nudez, ela está falando de pecado. Veja, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, olha, aconselho que de mim compre vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, quando a Bíblia fala de nudez, a Bíblia está se referindo ao quê? A pecado. Então, quando Deus vai lá e mata o animal e cobre a vergonha do homem, Ele está dizendo, olha, eu tenho a solução para te santificar, eu posso te santificar, eu posso fazer isso.
Então, quando nós entendemos a graça, o que é a graça? A gente sabe que graça, literalmente falando, é favor imerecido, tá? Mas a graça, na verdade, mais do que isso, é um convite que Deus nos dá para vivermos uma vida em santidade. Para que nós possamos viver uma vida debaixo daquele plano inicial que Ele havia projetado lá para Adão no início. Então, isso é a graça. Então, é banalizar a Deus quando algumas doutrinas pegam a graça e usam da graça um artifício para quê? Para continuar pecando mais. Isso é uma banalização da graça. Essa doutrina da hipergraça, ela não existe, ela é mentirosa. Você pode continuar pecando que Deus vai te perdoar. Isso não existe. Se Deus pegou aquilo que Ele tinha de mais precioso e sacrificou na cruz por mim e por você, é para que nós continuássemos sacrificando a Cristo todos os dias? E olha só, queria que vocês abrissem em Romanos capítulo 6. Olha só que interessante, Romanos capítulo 6, versículo 1. Agora minha voz já foi para o espaço. Olha só o que Paulo fala, olha só que interessante, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Novidade de vida. Mas o versículo 1 que mais mexe comigo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, se nós morremos de fato para o pecado, não cabe mais viver uma vida de pecado. Por que Paulo fala isso? Porque uns versículos antes ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então algumas pessoas leem esse versículo e falam, não, então posso pecar bastante, viver uma vida bem leviana, porque lá no final da minha vida eu vou me arrepender e Deus vai me perdoar e quem sabe eu seja salvo. Tudo bem, você pode até ser salvo, mas você vai perder uma vida inteira de desfrutar uma comunhão, de desfrutar a santidade de Deus, de desfrutar o relacionamento com Deus, de viver uma vida pura. Porque vocês têm que entender também uma coisa, uma coisa é a salvação, porque o salário da salvação é igual para todos. Você lembra daquela parábola em que veio o Senhor lá dos negócios, chamou um para trabalhar às 7 horas da manhã, outro para trabalhar às 10 horas da manhã, outro para trabalhar às 5 horas da tarde. No final, para dar o salário, ele pagou o mesmo salário para todo mundo. Por quê? Porque a salvação é igual para todos. Mas tem uma coisa que muda, o galardão. E o galardão tem a ver com os frutos do nosso trabalho, aquilo que nós fizemos aqui na terra. Então não pense você que na eternidade todos viveremos iguais. Quanto mais eu plantar aqui, mais eu colho na eternidade. Então nós precisamos entender isso. Que não é quanto mais eu peco, mais a graça de Deus abunda em mim. Bem pelo contrário. Quanto mais eu demonstro que de fato eu mudei de vida, mais eu demonstro que a graça de Deus me alcançou. Esse é o raciocínio lógico que nós deveríamos de ter, não o contrário. Não o contrário. Então, Deus me dá todos os artifícios que eu preciso para viver uma vida de santidade. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconciliados com Deus por meio de Cristo. E aí ele vai falar lá em Romanos 5, aqui um pouquinho antes disso que nós lemos, que se por um Adão entrou o pecado no mundo, se pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, o Adão lá da criação, então de um só pecado, todos nós pecamos. Então, de um pecado, abriu um triângulo gigante onde todos nós pecamos. Desde a segunda geração, Caim matando Abel, um monte de desgraça, ou seja, aquele negócio foi se estendendo por toda a humanidade. Mas pelo segundo Adão, aquilo que se alastrou por toda a humanidade, agora, todo aquele pecado em Cristo, o que acontece? Converge para a salvação nele mesmo. Então, por isso que Paulo fala, se pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, agora pelo segundo Adão entrou a salvação.
Então, muito mais a justificação de um só homem para todos aqueles que pecaram, do que o pecado de um homem passando para todos os outros. Porque todos pecaram por causa de um pecado só. Mas a justificação vem para todos, por quê? Por causa somente da justiça de um homem. Então, um homem, sendo santo e não tendo dolo em sua boca, o que acontece? Ele santificou toda a humanidade. Então, muito mais poderosa é a graça de Deus do que o pecado entrando na humanidade. Então, se você ler depois Romanos 5 com mais calma, Paulo vai falar sobre isso. Que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão entrou o quê? A salvação de toda a humanidade, ou pelo menos daqueles que aceitem a salvação. Amém? Porque nem todos serão salvos, obviamente. Então, pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo a salvação. Então, por meio de Cristo, nós temos acesso novamente a essa comunhão com Deus. Lembra que eu falei para vocês que Adão ele se escondeu com a justificativa de que ele estava nu, mas na verdade ele não conseguia encarar Deus? Ele não conseguia encarar aquele que talvez uns 2, 3 dias antes ele havia sentado junto para dar nome para os bichos? Então Jesus, ele vem fazer um caminho de volta para o Pai, por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que quando Jesus ele dá o último suspiro na cruz, ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele fala, está tudo consumado, e ele morre ali na cruz. A Bíblia diz que o véu do templo, ele é rasgado do alto a baixo. E esse véu, ele separava, eu já falei para vocês, o Santíssimo Lugar do Santo dos Santos. O que é o Santíssimo Lugar? O que é o Santo dos Santos? Bom, você sabe que no templo, ele havia um lugar que era o Santíssimo Lugar, que era o lugar mais recluso, digamos assim, do templo, onde o sacerdote ele entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. E lá dentro ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, igual essa aqui, que representava a presença de Deus. E quando Jesus morre, quando Jesus ele entrega o sacrifício na cruz, o que acontece? Esse véu que não é um véu, que é um cobertor grosso, na verdade, ele se chama de véu, mas ele não era um véu, não era um tecido fino, era um cobertor grosso que tampava os dois ambientes. Simboliza o quê? Que agora nós temos acesso à presença do Pai, agora nós temos acesso de novo àquela comunhão que Adão jogou fora lá atrás. E é por isso também que Hebreus fala lá no capítulo 4, que agora nós podemos entrar confiadamente ante o trono da graça a fim de receber o quê? Graça e misericórdia em tempo oportuno. Então agora eu e você nós podemos entrar com confiança diante de Deus. Porque a presença de Deus, a gente precisa entender que a presença de Deus ela é muito poderosa. Nós, como pecadores, não poderíamos chegar diante de Deus sem morrer, se não tivesse um sacrifício que nos santificasse. É por isso que quando Deus desceu lá no Monte Sinai para se relacionar com o povo temeu. Falou, não sobe você, Moisés, porque se nós subirmos, se nós vermos a face de Deus, nós morreremos. É por isso que Isaías, quando ele fala, lá em Isaías 6, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o homem assentado num alto e sublime trono. E qual que foi a primeira reação dele? Ele disse, ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, sempre que nós nos encontramos com Deus, estando nós ainda no pecado, sem um sacrifício que nos banhe, nós morremos. Morremos porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então, somente pelo sacrifício de Cristo eu tenho acesso de novo a Deus. Porque Deus, ele sabe que eu tenho pecados, mas há como se fosse um filtro que faz com que Deus me veja através do sacrifício de Cristo. Então eu posso entrar diante de Deus. E mesmo hoje, eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, de ter uma experiência violenta com Deus, de estar muito próximo de Deus e sentir um temor no coração assim que você vai morrer. Já aconteceu isso comigo, eu senti um temor tão grande no meu coração que eu achava, não vou aguentar, eu vou morrer aqui mesmo. Por quê? Porque Deus ele é muito poderoso, Ele é muito santo, Ele é excelso, Ele é perfeito e nós somos imperfeitos, falhos. Eu tive uma experiência com Deus sexta-feira no monte, lá que nós estávamos orando, e eu comecei a orar. Eu orava e havia um temor tão grande no meu coração, que parecia que meu coração ia ser rasgado no meio. Um temor assim. Deus depois me deu uma palavra muito forte e aquilo parecia que ia arrancar meu coração fora. Por quê? Porque nós somos pó e Deus ele é santo.
Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós só podemos lá chegar a Deus por quê? Porque foi feito um sacrifício. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, olha, é necessário que eu vá para que Ele venha. Amém? Então nós temos acesso de novo à comunhão com Deus. Mateus 27, 51, vamos abrir lá? A partir dos 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você vê, quando Jesus morreu, além de o véu do templo ser rasgado, muitos ressuscitaram naquele dia. Então muitas pessoas, quando Jesus ele deu o último suspiro, a Bíblia diz que Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã. No meio-dia, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. Então ficou tudo enegrecido. E às 3 horas, então do meio-dia às 3 houve trevas sobre a terra, e às 3 horas ele entregou o Espírito, ou seja, ele morreu. E nesse horário a Bíblia diz que houve um grande terremoto, e esse terremoto foi tão poderoso que mortos que estavam sepultados nas redondezas ressuscitaram. Imagina o poder do cara. Então, e aí a Bíblia diz que os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aqui eu tenho um estudo sobre o véu do santuário, vou ler para vocês. O véu do santuário. A cortina que dividia o santuário dos santos, para onde ninguém podia penetrar, senão o sumo sacerdote, está no dia da expiação. O acontecimento seria uma tragédia para os judeus, mas simbólico para os crentes. Em Cristo está abolida toda e qualquer separação entre o adorador e o seu Deus. Amém? Então, pessoal, hoje eu vou ficar por aqui porque a minha voz não vai mais